recebe boa noite assim, bem colocada, né? Eu digo que nós, espíritas, sempre principalmente nós espíritas, sempre que recebemos um bom dia, boa tarde, boa noite, a gente precisa responder isso enfaticamente. Por quê? Porque nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Por esse motivo somos muito felizes, né? Então, tá, que a gente tem uma boa noite. E eu já tinha um tempo que eu não vim aqui. Gente, como é que está mudado isso aqui? Pelo caminho eu estava achando que eu tinha me perdido. Mas ainda bem que nós chegamos. Vem cá. Aqueles que não me conhecem, eu estou Sidney Werneck. Sou trabalhador do Centro Espírita Humildade e Amor. Eu vinha nessa casa aqui, ainda agora eu estava lembrando, pela primeira vez, trazido por uma grande amiga, uma irmã do coração que eu tenho, né, de Helena. Há muitos anos, né, Helena? Tem bastante tempo já tem muitos anos que a gente frequenta aqui. Né, Luiz? A gente ainda dirigia as reuniões aqui naquela época. Então, estamos aí fazendo trabalho. Lá eu sou facilitador, trabalho como facilitador do Livro dos Espíritos. E também como doutrinador. Trabalho aqui seguindo a nossa linha. Né? Não, é dívida que eu tenho, gente. Precisa pagar a dívida, então preciso trabalhar. Por isso que a gente precisa fazer palestra, precisa fazer uma série de coisas para reencaminhar um monte de gente que a gente muito provavelmente tirou do caminho lá atrás. E para isso a gente está aqui hoje e nós vamos falar sobre atrair o bem. Até meu irmão aqui lembrou muito bem. Aqui, ó. Sidney Werneck atrai o bem. Viu? Então, ficou bem legal isso. Mas isso aqui é a palestra. Eu ainda estou precisando melhorar muito para atrair o bem. Tá bom? Mas eu estou tentando fazer o possível. Estou tentando fazer o melhor que eu posso, enquanto não sei fazer melhor ainda. Então, a gente está aí, está tentando. Agora que todo mundo já sabe quem eu sou, sobre o que nós vamos falar, vamos apagar aqui para a gente começar a conversar. Eu preciso ter um cuidado muito grande. Eu, com esse tamanho todo, sou um negão muito desastrado. E eu, normalmente, eu falo com o microfone sem fio. Porque falar com o microfone sem fio, já imaginou tomando um tombo aqui embolado no fio, né? A gente precisa ter um cuidado. Vocês têm ideia do que a gente está fazendo nesse mundo? Essa é a grande pergunta, né, gente? E, há um tempo atrás, dando uma olhada em alguns livros muito antigos, eu peguei uma cópia em PDF do Livro dos Vedas. O Livro dos Vedas ele foi escrito há 3.500 anos atrás. Um livro muito interessante, porque esse livro ele norteia as religiões orientais. Ele fala sobre panteísmo, fala sobre monoteísmo, fala sobre politeísmo. Ele fala de diversas formas, diversas situações. E ele traz uma questão bem interessante. Por que da existência? Mas, na frente, ele diz assim: a existência é para que nós entendamos a vida e aprendamos a amar. Uma coisa interessante. 3.500 anos atrás significa que esse livro foi escrito 1.500 anos antes da vida de Jesus. Quem falou para a gente que a gente precisava aprender a amar? Jesus. Eu digo que Jesus, o maior tesouro que Deus colocou para nós, o maior tesouro que a humanidade já teve, não um tesouro físico, não só material, não. O tesouro espiritual, que as coisas que ele ensinou para a gente foram fantásticas. Só que nós, cabeças duras como éramos, né, não aprendemos legal. Não aprendemos legal porque Deus, na sua bondade infinita, que não cansa nunca de ajudar a gente, aí ele manda outro tesouro para nós, a doutrina espírita. Ele manda a doutrina espírita para que a gente consiga aprender o que Jesus falou há 2.000 anos atrás. Então a doutrina, ela vem explicar para nós as mensagens de Jesus. E
E aí, me lembra a Joana de Ângeles, ela fala num dos livros dela, da série psicológica, ela diz assim: grande parte da humanidade terrestre continua adormecida em relação às verdades espirituais. Ainda bem que não é nosso caso. A gente já está começando a abrir o olho para essas verdades espirituais. Ainda não estamos espertos, não, mas já estamos abrindo o olho. Já é alguma coisa. Né? Aí, pensando nisso, fazendo reflexões a respeito do que nós íamos falar hoje, me veio na cabeça o seguinte: perguntaram para o Dalai Lama uma vez assim, o que mais surpreende a humanidade? O Dalai Lama falou assim: o homem que gasta a saúde para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Vive tão ansiosamente pensando no futuro que não vive no presente e não vive no futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Isso é reflexão para a gente fazer um seminário, tá? Isso é reflexão para a gente pensar muito, porque quando a gente não conhece, deixa eu frisar bem uma coisa: quando a gente não conhece, a gente fica pensando, fica agindo muito dessa forma que o Dalai Lama refletiu. Então, nós ficamos, quando muita gente tem aqui, que acha que a gente está aqui para ganhar dinheiro, para ser rico, para ser... que a mídia danada de hoje, ela acaba com a gente. Ela acaba com a gente. Ela faz você comprar o que não precisa, ela faz você não gostar do que é bom, ela faz diversas coisas, porque nós nos deixamos levar muito. Então, por isso que muita gente precisa fazer com que nós não nos objetivamos determinadas coisas. Por isso que muitas das vezes eu fui numa missa no outro dia, aí eu não tenho esse negócio de senta, levanta, não. Eu vou à missa, eu fico, enquanto ele não está falando o que lá, eu estou rezando. Aí ele fala bem assim: gente, vocês não têm que escutar nada desse negócio de espiritismo. Isso só vem para atrapalhar a vida da gente. Aí eu estou quieto assim. Aí a Ângela, né, me deu uma catucada assim do lado. Deixa eu falar. Então, a ideia que muita gente faz é que a gente não precisa evoluir. Isso cria para a gente diversos sentimentos. Esses sentimentos, muitos deles são complicados. E um deles, eu vou fazer uma pergunta aqui, por favor, sejamos sinceros. Tem alguém ansioso aqui ou é só eu? Bem, isso não é ruim de tudo. Tem uma ansiedade boa. Tá? Tem uma ansiedade boa que a gente fica mais ligado naquilo tudo que a gente tem para fazer. Mas também tem uma ansiedade que preocupa a gente. Tem uma ansiedade que preocupa a gente, que muitas das vezes determinado tipo de ansiedade, elas trazem com elas pensamentos negativos. Isso a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado, sabe por quê? Porque esses pensamentos negativos tiram a gente do eixo. E tem um estudo muito interessante de um japonês, daqui a pouco eu lembro o nome dele, onde ele fala que 95% das nossas ansiedades não se justificam. Que a gente fica pensando um monte de coisa, que determinada coisa não vai dar certo, isso e aquilo, e essas coisas não se justificam. E isso só tira a gente do caminho correto. Então, o que a gente precisa? A gente precisa começar a pensar melhor. Eu trouxe uma reflexão que o Lorival Lopes faz no livro Otimismo Todo Dia. Ele fala assim: se te julgas uma pessoa azarada, como pode ser feliz? Quem se vê com os maus olhos entra em ilusão e gera para si mesmo contrariedades e prejuízos que o levam a considerar-se azarado.
Olha-te com bons olhos e lembra que não existe azar ou sorte. Tu não tens nada de infeliz, bastando que repilas a testa de azarado e julgues que a ti estão destinadas muitas coisas agradáveis. Abre-te ao que é bom, sente o que é bom e positivo dentro de ti, e assim atrairás, pois o que é bom atrai o que é bom. Pela porta podem entrar muitas coisas, mas é o dono da casa que escolhe as que lhe convém. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com o que a gente pensa, porque o universo acontece uma coisa muito interessante. Alguém leu aqui o livro Segredo? O que você pensa, você atrai. André Luiz fala isso para nós lá no Evolução em Dois Mundos. André Luiz diz... André Luiz diz o seguinte, que nós somos como antenas. Nós emitimos e recebemos na mesma frequência. E um cara chamado David Hawking, um médico americano, ele fez uma pesquisa muito interessante. Ele fez uma pesquisa sobre a frequência dos sentimentos. E as mais baixas frequências estão em culpa, medo e arrependimento. São frequências muito baixas. E a gente, como o André Luiz falou para a gente aqui, essas emissões que nós temos de frequência, elas acontecem com uma velocidade fantástica. A gente não tem ideia, a gente tem em torno da gente, não dá para a gente ver, porque nosso olho físico ainda não é treinado suficientemente para isso. Mas, no campo espiritual, nós temos uma aura, um campo mental. Esse campo mental reflete o que eu penso e o que eu sinto. Isso daqui é muito função do que acontece aqui. Então eu preciso ter um cuidado muito grande com isso aqui para eu transmitir coisa boa para cá. Eu tenho que ter um cuidado muito grande com os sentimentos para eu ter bons pensamentos. Até porque, muitas das vezes, a gente acabou de falar, nós emitimos e recebemos na mesma frequência. Se eu não tiver com um bom pensamento, quais são os espíritos que eu estou levando esses pensamentos? Espíritos inferiores ou elevados? Inferiores. E nós estamos numa escola de provas e expiações, não é isso? Onde a grande maioria dos espíritos aqui ainda é imperfeito. A grande maioria. E não é só nessa escola, não. Os nossos pensamentos, eles saem da gente com tanta intensidade que eles extrapolam esse mundo físico que a gente está. Ele atrai para perto de mim espíritos, muitas das vezes, muito complicados. Então eu preciso ter um cuidado muito grande com o que eu penso, porque o que eu penso, eu atraio. O livro dos Espíritos diz para a gente, o pensamento é tudo. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande com o que nós pensamos, porque muitas das vezes o que nós pensamos atrai aquilo que a gente está querendo. Por isso que a gente falou ainda agora, o universo responde às tuas dúvidas. Quem viu o filme do Nosso Lar aqui? Lembra? Quem não viu pode ver, que esse filme ainda está lá na Netflix ainda. André Luiz, quando voltou para o mundo espiritual, ele ficou 8 anos num determinado lugar. Que lugar é aquele lá? Não. Perguntaram para mim outro dia lá no livro dos Espíritos, Sidney Espírita vai para o umbral? Tu não sabe como, vai muito. Até vive lá. Mas André Luiz, ele estava sozinho lá, ele tinha sido abandonado pela espiritualidade? Não. Em nenhum momento a espiritualidade abandonou ele. Ele que não estava em condições de perceber os amigos espirituais.
dificuldades. Assim somos muitos de nós. Muitas das vezes a gente fica se queixando, como o Lorival Lopes falou na mensagem ainda agora, Goiânia do desenho, né? O pessoal que é jovem há mais tempo igual a mim, lembra assim que tinha uma Goiânia do desenho que falava: ó dia, ó céus, ó azar, lembra disso? Tem gente assim. E às vezes você chega perto de uma pessoa, assim, você fala assim: caraca, essa pessoa está com energia muito negativa, vou levar para o GECAL, tomar um passe. Né? E aí, você pode até fazer isso, mas quem tem que mudar é a pessoa. Porque o nosso limite é a mesma coisa, né? A gente fala do livro dos Espíritos, dos ensinamentos espíritas, estão ali, os ensinamentos estão todos ali. Mas eles só vão atuar em cima de mim na hora que eu quiser. Eu que vou escolher essa mudança. Eu que vou escolher mudar de pensamento ou continuar pensando da mesma forma. Questão pessoal. Você tem que livre-arbítrio e nem Deus se mete nisso. Então, isso é um problema teu. O que a gente pode tentar ajudar é tentar mostrar o caminho. Só que a opção é de cada um. Cada um faz a sua opção. Agora eu não quero me modificar, não. É igual lá no livro Cartas e Crônicas, tem uma mensagem chamada Obsessão Pacífica. Quem puder baixar esse livro, leia depois. Eles têm diversos pontos. Ele fala sobre obsessão pacífica, que muitas das vezes a gente não quer uma determinada coisa, aí fica um espírito só fazendo algumas coisinhas. Ele não te cria uma obsessão acentuada, não. Ele cria uma obsessão de só sugerir alguma coisa. Não vai no GK hoje, não. Tem um filme bom que vai passar aí. Vê o filme. Não vai no GK, não. Vai naquela festa que te convidaram. Então, sem perceber, nós vamos nos afastando de um lugar interessante. Então, no livro dos Espíritos, os Espíritos falam isso para a gente. Aí, eu peguei o Pensamento e Vida, meu irmão. Peguei o Pensamento e Vida e normalmente seria a mensagem. Eu fui ler a introdução, o prefácio do livro. E o prefácio do livro é muito legal. Aí eu trouxe até para a gente fazer uma reflexão a respeito do prefácio do livro do Evolução em Dois Mundos. Do Pensamento e Vida. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui que a gente vai refletir. O pessoal que está acostumado comigo já sabe o desenhozinho que eu faço a respeito da nossa reencarnação. Então, por que eu gosto de fazer esse desenho? Tudo que a gente fala de doutrina espírita remete à evolução. E eu acho que a doutrina espírita ela dá uma clareada para a gente a nível de reencarnação, que a partir do momento em que a gente conseguir entender legal o processo reencarnatório, a gente dá um passo na direção da evolução. Então, sempre que a gente consegue entender alguma coisa melhorzinha, a gente avança um pouquinho. E eu gosto de fazer esse desenho aqui. Olha, eu estou fazendo esse desenho há tanto tempo que o círculo está saindo quase perfeito, né? Esse desenho, isso aqui é puramente didático, tá? Não isso não acontece. Mundo físico e mundo espiritual. Esses dois mundos, na realidade, não têm essa divisão, eles se confundem. Tanto que aqui no decálogo, tem esse mundo onde todos nós estamos, e o mundo espiritual, que a gente não está percebendo, mas tem um monte de espíritos aqui que estão aqui pelo mesmo motivo que nós, para aprendermos. Tá? Então, no momento, a gente vem para o mundo físico, a gente nasce, e tem outro momento que a gente desencarna. A gente ainda agora falou que André Luiz estava num determinado lugar, né, chamado? Deixa eu deixar ele desenhado aqui. E nós fazemos as nossas escolhas antes da gente reencarnar. Fazemos a nossa. Quem que é o livro dos Espíritos em casa? Hein?
Quem não tem pode tratar de comprar e leia a questão 258. Leia a questão 258 quando você chegar em casa. Que você faz as escolhas que você vai fazer aqui. E os amigos espirituais, muitas das vezes, são tão bons, isso para espíritos medianos, tipo nós. Espírito tem 3 tipos de reencarnação. A reencarnação semi-voluntária, voluntária e a compulsória. Nós estamos na semi-voluntária. Então, na semi-voluntária, nós temos a oportunidade de escolher. Escolhemos até a família que a gente tem. Alguém aqui tem problema em família ou é só eu? Mas nós que escolhemos isso. Nós fizemos as nossas escolhas antes de Deus. Tá? Não pedimos uma série de dificuldades. Os amigos espirituais, muitas das vezes, são tão bons que eles falam para a gente. Eu pedi mais 750 coisas quando eu estava aqui. Ele falou, não, Sidney, vai, leva só umas 3. Tenta resolver 3. Vai, com 3 eu acho que a gente dá para te ajudar melhor. 750 a gente não vai conseguir fazer. Eu acho que eu trouxe essas 3 coisas para cá. Pior que eu não lembro quais são. Então tem que tentar melhorar em tudo que eu posso. Foi isso que eu me comprometi antes de sair daqui, de me melhorar aqui. Então nós não sabemos aqui. Escolhemos a família, os amigos, para você ver. Na vez dessa nós estávamos na salinha, trabalhava na salinha mediúnica. Aí uma das médios reencarnou, deu passividade para um espírito. Ele chegou acusando todo mundo, todo o grupo da salinha lá. Nós estamos feito parte de um bando lá atrás e que tinham destruído a aldeia dele. Todos nós naquela salinha. Então, lá nós pedimos a oportunidade, evidentemente, para que juntos vocês pediram a oportunidade de estarem aqui agora, de encontrarem essa doutrina. Aí, Emmanuel fala para a gente assim, lá no Pensamento e Vida. Ele fala assim, perguntou-nos coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Se eu tinha algum livro no plano espiritual, um amigo perguntou ao Emmanuel, se pudesse adaptar aqui. Aí, algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito, e falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que compensasse os princípios superiores que nos orientavam na rota. E lembramos por isso da singela cartilha falada que dispomos em nossa tarefa. Então, no mundo espiritual, ele também tem essas cartilhas. Junto aos companheiros em trânsito para o berço. Os companheiros em trânsito do túmulo para o berço. Essas cartilhas ensinam esse pessoal que está aqui. Aí ele quer passar essas cartilhas para nós aqui. Olha que coisa legal. Para nós sabermos aqui como a coisa funciona aqui. Utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o nascimento. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo, sem pertencerem no fundo ao jardim que recolhem por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, adaptada, quanto possível, ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples, pensamento e vida. Chamamos-lhe no mundo espiritual e, sob a mesma designação, oferecemos aos nossos irmãos de lutas, temporariamente internados na esfera física. Para informarmos, ainda uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos, um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, ele fala para nós, o pensamento
cria a vida que queremos. Olha a importância do nosso pensamento. Então, se eu estou... Lembra que a gente falou da mensagem do Lorival Lopes, do ó vida, ó céu, ó azar? O pessoal só vai aquilo. Porque através do pensamento é que a gente consegue fazer determinadas coisas. Através do pensamento é que sai de tudo. Tudo é através do pensamento. Nasce lá no pensamento. E os amigos orientam, lá na questão 477 do Livro dos Espíritos, orientam a gente, para que a gente tenha cuidado. Aí ele fala assim, para eu não errar a questão, ele fala assim, ó, os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Aí ele responde, frequentemente conhecem o que gostaria de esconder de vós mesmos, nem atos, nem pensamento que você pode esconder deles. Então, os espíritos podem conhecer os meus mais secretos pensamentos. O que vocês estão pensando? Você pode esconder de você mesmo, mas deles você não esconde, não. Então, é o teu pensamento que vai nortear tudo que você vai fazer aqui. Que vai, em função de você ser uma antena, que vai fazer com que você, a gente está espírito perfeito, passaremos a bons espíritos, até chegarmos a espíritos puros. Ó, essa é a minha evolutiva. E pelo pensamento, eu posso ir me melhorando. Eu que faço essas escolhas. Então, o que eu estou pensando vai nortear o que vai acontecer aqui na frente. Eu atraio para mim tudo que eu penso. Eu gosto de lembrar uma coisa que eu li alguns anos atrás. O pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Então, na hora que eu tenho um bom pensamento, eu consigo. Puxa vida, mas eu fico pensando tanto no bem e nada acontece. Mas espera aí, não é só pensar não, você tem que tentar agir também. O pensamento é fundamental. Cuida do teu pensamento, porque ele gera as tuas ações, as tuas palavras. Cuida das tuas palavras, que elas geram os teus atos. Cuida dos teus atos, que elas geram os teus hábitos. Cuida dos teus hábitos, que eles geram os teus destinos. Começou onde? Pensamento. Então é fundamental que eu organize meu pensamento. E vamos um pouquinho mais além. Antes do pensamento, eu preciso cuidar da minha emoção. Quando você está triste, quando você está chateado, nem cantar você consegue. Quando você está bem, não. Você fica, né? Você tem bons pensamentos, uma série de coisas boas. Então, nós estamos construindo a vida futura. Porque muita gente acha que eu vou pensar na minha reencarnação quando eu chegar lá. Negativo. Já estou trabalhando a minha reencarnação aqui. Se eu quero ser um espírito um pouquinho melhor, isso eu vou fazer aqui do lado de cá. E aí, os amigos espirituais falam para a gente ter muito cuidado. Que Kardec fala lá na questão 459, ele faz uma outra pergunta muito interessante também. Ele pergunta assim para os espíritos: influem os espíritos nos nossos atos e nos nossos pensamentos? Os espíritos respondem assim: muito mais que imaginas, de ordinário são eles que vos dirigem. Vão dirigir se eu deixar, mas vão dirigir. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que cuidar
da qualidade de pensamento que eu tenho aqui. Sabe por quê? Para eu atrair para mim espírito bom. André Luiz estava lá no mundo espiritual, a espiritualidade, a gente já lembrou, não tinha esquecido dele. Mas que momento que ele foi ajudado? Quando ele levou o pensamento. Aí os bons espíritos conseguiram chegar até ele. Porque nós, pelos pensamentos complicados que temos, os bons espíritos não chegam até perto da gente. Alguém aqui ouviu falar do Dr. Inácio Pereira, que era do Sanatório Espírita de Uberaba, Bela Velha? Dr. Inácio Pereira desencarnou em 2013, se não me falha a memória. Em 2016 ele enviou uma psicografia. Espírita, quando quer desencarnar, quer ir para onde? Hein? Quando ele desencarnar, quer ir para o nosso lar. Aí, doutor Inácio Ferreira, essa psicografia está na internet. Aí ele manda a seguinte informação. Nosso lar, que é o objetivo de todo espírito, a colônia no mundo espiritual, que tem muitos católicos, muitos evangélicos, muitos ateus. E tem poucos espíritas. Caraca, Sidney, como é que pode ter poucos espíritos? Puxa vida, a gente é a religião que mais estuda. Nós somos a religião que mais estudamos o Pentateuco todo, a religião que tem um nível escolar fantástico. E a gente não vai para o nosso lar? Quando você chegar aqui na hora do check-in aqui, na hora do check-in, eles não vão te perguntar qual foi a tua religião. Não vão perguntar nada disso. Não vão perguntar em que você se formou, não. Eles vão perguntar qual foi o bem que você fez. E nós espíritas sabemos disso tudo. Mas a gente pratica? Aí fica o meu. A gente não pratica, quer chegar aqui, aí eles vão. Só olhando a gente de novo. Então isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ser, eu digo que a gente precisa ser cada vez melhor aqui. Poxa, você diz, mas você está falando tanta coisa que não dá para eu fazer agora. Faz o que for possível. Não fica parado. Faz o melhor que puder, enquanto não souber fazer melhor ainda. Que na hora que você souber fazer melhor ainda, aí você vai, puxa, a vida já podia ter feito isso. E nós estamos aqui para isso. E lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos se nós podemos combater os nossos vícios, né? Combater as nossas dificuldades. E os Espíritos respondem assim: com muito pouco esforço, o que lhes falta é vontade. Mais um puxão de orelha. O que falta para a gente é vontade de fazer. Lembra que a gente falou que os espíritos não vão se meter no nosso livre-arbítrio? Então nós precisamos querer nos melhorar. Não adianta só vir para o GECAL, assistir palestra, fazer o estudo do livro dos espíritos. Só não. Já é alguma coisa. Ainda bem é melhor do que a gente ficar à toa lá fora. Mas precisamos fazer a nossa parte. Caraca, já não basta fazer isso tudo? Zé Raul Teixeira, todo mundo lembra de Zé Raul Teixeira de quem é? Zé Raul Teixeira fala assim: ser espírita não é para quem quer, ser espírita é para quem aguenta. É verdade. Sabe por quê? Ser melhor que os outros é fácil dessa. Sabe qual é a dificuldade? Sermos melhores que nós mesmos. Esse é o grande problema nosso. Nós precisamos, a cada momento, sermos melhores que nós mesmos. Porque a cada momento que eu for me melhorando, eu vou vindo para cá. E ninguém vai
impedir que isso aconteça. Se eu quiser, por mais dificuldades que parece que eu tenha, quando a gente entra para a doutrina espírita, né? A gente, puxa vida, eu pensei que as coisas fossem ficar mais fáceis. Não vão ficar mais fáceis, não. Vão ficar mais difíceis. Na medida que você se melhora, os exercícios ficam mais apertados. Então, é isso que nós precisamos fazer, sabe por quê? O Chico uma vez falou o seguinte: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. E sabe como é que a gente perde tempo? De forma muito fácil. Vou fazer hoje não. Deixa para depois. Ou então, o garoto te tirou do sério, né? Você está em casa lá, você está falando de família, porque tu não está na minha família. Mas, você sabe onde família é bonitinho? Na fotografia. Que fora dela todo mundo quebra pau. E você está ali, aquela pessoa que tenta te tirar do sério ali, tem um monte de gente pensando assim, puxa vida, meu cunhado que devia estar aqui, se ele quisesse evoluir, ele estava sentado do teu lado. E é uma coisa que você não pode fazer por ele. Você vai poder fazer, você pode criar inveja dele. Daqui a um momento ele vai falar assim, puxa vida, fulano está melhorando, então eu vou lá nesse lugar que ele vai. Aí ele vem contigo. Mas ele vem porque ele quer. Então, cabe a cada um de nós fazermos o melhor que pudermos. E muitas das vezes, a gente acha que ele está ali para prejudicar a gente. Não. Ele está fazendo isso porque ele desconhece. E cabe a cada um de nós usar aquilo ali como exercício de melhoria que a gente tem. Poxa, assim, o que você está pedindo é complicado. Não. Não é complicado, não. Eu estava estudando falando sobre amar os inimigos, né? Aí tem uma instrução dos espíritos, tá? Caridade com os criminosos. Caraca, Jesus, não basta ter que amar o inimigo e ainda tem que ter caridade com o criminoso? Quem manda aquela mensagem foi a rainha de França. Ela, para andar nisso aqui, ela como bom espírito, ela teve que aprender a perdoar criminoso também. Se eu quiser chegar a bom espírito, eu não tenho que fazer isso? É fácil? Não. Mas cada um de nós tem que fazer. E não adianta, que não dá para terceirizar o exercício. Não dá para ninguém fazer por você. Quem tem que fazer é você. Nós estamos aqui, isso daqui é exercício a todo momento. Exercício a todo momento. Aprendemos aqui, definimos aqui os exercícios que vamos passar, colocamos em prática do lado de cá. A todo momento estamos em exercício. Não vem com aquele close caption, né, que tem na televisão ali, isso é um exercício, não vem não. Ele aparece o exercício para você. E você vai parar ou adiantar em função de como você percebe esse exercício, em função de como você faz esse exercício. É fácil? Não é fácil não. E cada momento que você vai passando pelo exercício, vai aparecendo cada vez mais difícil. A cada momento que os exercícios vão se sucedendo, a gente vai ter exercícios mais complicados. Então, gente, não adianta. Estamos aqui para isso. Aí, não faz. Chega lá do outro lado, porque todo mundo vai um dia, vai? Vai. Vai ou não vai, gente? Pode falar com tranquilidade, porque vai sim. Todo mundo um dia vai. Aí vai chegar do lado de lá, vai chegar assim, aquele obsessor chamado Sidney Nené que falava, eu não acreditava. Aí não adianta. Porque já chegou do lado de lá, porque o exercício está do lado de cá. Então nós precisamos entender que estamos aqui para superar esses exercícios. E vai ajudar sobremaneira a hora que eu
pensar de forma correta. Que aquele não é óbvio que ainda tem coisas aqui que nos deixam muito indignados. A Joana fala assim: você pode sentir raiva, mas não deve ficar com raiva. Então a gente também pode sentir, mas a gente precisa ter um cuidado muito grande. E lá na questão 910 dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos se os amigos espirituais auxiliam a gente com as nossas orações. Sim. Na hora da dificuldade, na hora que eu estiver angustiado, na hora que eu estiver dessa forma, eu levo o meu pensamento a eles. Eles estão aqui assim, para tentar me ajudar. Mas eu tenho que fazer um esforço de levar o pensamento. Porque eles não vão fazer, não vão descer lá embaixo para me buscar, não. Eu tenho que querer sair daquela situação. Então, a partir do momento em que eu rezo, que eu levo o meu pensamento, aí eles ficam mais propensos a me ajudar. É fácil? Não é fácil. Então, deixa eu lembrar para vocês: Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. E o Divaldo falou uma coisa que vai deixar vocês muito mais preocupados ainda. Ele falou assim: se você assistiu 10 minutos de palestra espírita, você já é espírita. Então não adianta, vocês já são espíritas. Só que espiritismo não é para quem quer, espiritismo é para quem aguenta. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Seres Perfeitos, o Espírito de Verdade fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em dominar as nossas inclinações. Então nós somos só espíritas ou estamos tentando ser verdadeiros espíritas? Isso é que a gente precisa entender. Porque se estamos tentando ser verdadeiros espíritas, ótimo, isso tudo vai funcionar para a gente. É difícil? Muito difícil. Mas a espiritualidade amiga não desiste nunca. Mesmo os amiguinhos tentando tirar a gente do caminho certo. Só vou sair se eu quiser. Por mais que eles façam, aí ele é igual cunhado. Eles dizem: esse cara está melhorando muito, eu vou lá na casa que ele vai. E aí a gente consegue melhorar os amiguinhos também. Olha que coisa boa, como é que é bom a gente se melhorar. Olha como é que a gente vai melhorar um monte de gente. E na hora que eles se melhorarem, eles vão agradecer a gente lá na frente. Puxa, Sidney, foi muito bom. Eu uma vez passei por uma dessa. Eu estava sensação ruim, aquela coisa toda, eu rezava. Um sábado até terça-feira. Aí na terça-feira, uma médica deu passividade, aí eu fui doutrinar o Espírito. Aí o Espírito falou: poxa, tanto que você rezou, vir para casa contigo. E eu não tinha falado aquilo para ninguém. Olha que coisa interessante. O Espírito disse que eu, de tanto rezar, acabei levando ele para a casa espírita comigo. E ele ficou para tratamento na casa espírita. Então, se a gente, muitas das vezes, a gente não entende o que está acontecendo, mas a espiritualidade está ali para ajudar a gente. Então vamos fazer o melhor que a gente possa. O que eu podia fazer de melhor naquele momento? Rezar, porque eu não sabia o que estava vendo comigo. Então vamos fazer isso. Ah, sim, mas eu não sei, eu não me conheço legal. E Kardec pergunta se nesse mundo como é que a gente pode fazer para se melhorar? E Sócrates dá uma resposta lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. E essa opção está escrita no Templo de Delfos, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Então, o conhecer a nós mesmos é fácil. Santo Agostinho complementa na questão 919A, ele fala assim: fazei como eu fazia quando estava entre vós. Ao final de cada dia, passava em revista tudo que tinha feito.
E se houvesse alguma coisa que não estava conforme, no dia seguinte eu passava aquilo ali. Olha que coisa legal. Podemos fazer isso? Com certeza absoluta. Por quê? Nós fazemos muitas das vezes algumas coisas que deixam a gente invocado. Quantas vezes a gente fala assim, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Esse sentimento do Dr. David Hawkins fala que é uma frequência muito baixa. O sentimento de culpa é uma frequência baixa pra caramba. Mas ele só vai durar até o momento que eu quiser. Sabe por quê? A hora que eu quiser passar limpo, eu vou lá, me perdoa, eu fiz aquilo sem querer. Então, na hora que você muda o teu foco de pensar, você se modifica. Poxa, Cícero, mas não quero nem ter culpa, então faz as coisas certas. Na hora que alguém tentar te tirar do sério, não, deixa. Vai lá. Eu sou casado já há 40 anos. Minha mulher vai receber um prêmio quando ela chegar no mundo espiritual. Aí ela fala assim para mim, não vou brigar contigo, não adianta. Por que não adianta? Porque eu não brigo, eu não procuro não discutir. Você não vai discutir comigo? Não, quando a gente tiver mais calma, a gente conversa. Levei anos para aprender a fazer isso. Então, graças a Deus, já consegui, muitas das vezes, me dar aquela raiva que a Joana já disse que eu posso sentir, mas eu não fico com aquela raiva. Eu começo a rezar. Gente, no outro dia eu estava vendo o quanto eu rezo por dia. Eu acho que o meu mentor não aguenta, sabe? Eu rezo a dessa. Às vezes, se acontece algum problema, eu rezo. Entro embaixo do chuveiro, eu rezo. E por aí vai. E eu acho que é a melhor forma da gente se aconselharmos. Porque na hora que você reza, você pede um conselho, eles vêm e te dão. Tem que estar preparado para ouvir. Porque muitas das vezes eles dizem para você está errado, hein? Você não está certo. E eu, quase 70 anos, descobri que o importante não é ter razão, é ser feliz. Que muitas das vezes, calor da minha boca, eu sou muito mais feliz do que se eu falasse alguma coisa. Significa que eu pensei. Então não custa nada nós fazermos isso. Na hora que a coisa der uma acalmada, você vai e conversa. Sou melhor que alguém? Não. Provavelmente eu seja o mais comprometido daqui desse grupo aqui. Mas eu estou fazendo um esforço. Estou fazendo um esforço de tentar me melhorar. Então, cada um de nós precisa fazer esse esforço. Porque ninguém está aqui a passeio. O Deixa a Vida Me Levar é bonito? Sim, na música do Zeca Pagodinho. Mas ninguém está aqui no Deixa a Vida Me Levar. Música por música, sabe qual é que eu prefiro? Aquela que ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Eu prefiro essa, que ela te motiva você a fazer o correto. Então nós precisamos fazer isso. Porque nós que somos espíritas só aqui dentro da casa espírita? Somos espíritas o tempo todo. A gente não sabe em que momento a gente vai precisar trabalhar. Você não sabe em que momento você vai precisar doar energia, em que momento você, de forma inconsciente ou consciente, você vai precisar fazer alguma coisa. Faça o melhor que você puder, enquanto não souber fazer melhor ainda. Que na hora que você souber fazer melhor, aí você vai ficar melhor. Aí você vai dar aquela andada aqui. Isso aqui é importante. Mas a gente precisa ter um cuidado muito grande, sabe por quê? A gente que andou de avião, lembra como é que a aeromoça fala para a gente? Se houver uma descompressão na cabine, cairão máscaras do teto. Antes de ajudar os outros, coloque uma em você. Assim é o espiritismo. Eu tenho que me melhorar antes de eu querer melhorar alguém. Porque muitos de nós ficamos achando que o espiritismo serve para os outros. Para quem é espiritismo? Para cada um de nós. Não é para os outros que serve. Ele serve para a gente.
desde que nós nos esforcemos por nos melhorar. Mas também, se nós não nos esforçarmos por não melhorar, a espiritualidade não vai deixar a gente de mão. Nós vamos ter novas oportunidades. Eu acho que eu vou deixar passar, porque na próxima eu acho que vai ser melhor. Não. A melhor reencarnação que eu tenho não foi a que passou, não vai ser a que vai vir. É essa agora. Essa é o melhor momento de exercício que eu tenho. Então eu preciso aproveitar ao máximo. Se eu tenho dificuldade, vou levar essas dificuldades até o fim. Vou fazer o melhor que eu posso. Vou parar de ser ansioso, vou me cuidar, sabe por quê? A gente falou de ansiedade e eu deixei para o final porque é muito complicado. A ansiedade, o Brasil, se vocês não sabem, é o país que tem maior número de pessoas ansiosas no mundo. Tá? E a ansiedade ela tem um outro problema muito grave. Ela leva a um outro problema muito grave, que é a depressão. Nós somos um país que tem pessoas depressivas demais também. Que leva a um terceiro problema muito grave que as pessoas evitam comentar: suicídio. E nós sabemos muito bem, enquanto espíritas que somos, não adianta nada disso. Não adianta nada disso, porque a vida continua. Então, o que a gente tem que fazer de melhor? Melhorar o pensamento, tirar do nosso vocabulário mental essa palavra ansiedade, para que a gente não fique sujeito a coisas mais complicadas. Precisamos nos esforçar. Já está terminando o nosso tempo. Deixa eu vou lembrar para vocês uma coisa. Contaram, de vez em quando eu falo isso para que a gente lembre do que a gente está conversando. Contaram uma mentira para vocês a vida toda. Sabia, de falar uma mentira para vocês? Todo mundo aqui. Disseram para vocês que vaca dá leite. Isso é mentira. Vocês sabiam que é mentira isso? Você sabia que é mentira? Vaca não dá leite. Se você quiser o leite da vaca, o que você tem que fazer? Vaca dá leite? Você tem que ir lá e tirar. Então aprendam isso. Se eu quiser o leite da vaca, eu tenho que ir lá e tirar. O que cai do céu? Chuva. Evolução. Se eu quiser evolução, eu vou ter que esperar cair do céu? Eu vou ter que ir buscar. Porque não vai cair do céu. Eu vou ter que me melhorar. Eu vou ter que fazer o melhor que eu possa. Sabe por quê? Se eu não fizer, é óbvio que eu vou ter oportunidade lá na frente. Mas, acabamos de falar ainda agora que o Chico falou o seguinte: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Se você quiser perder tempo aqui, é contigo. Estamos fazendo a nossa parte, tentando falar para você que você precisa se melhorar enquanto está aqui, antes do check-in. Precisa se melhorar o mais rápido que você puder. Mas quem decide isso? Você. Então, se você quer fazer o melhor, faça. Poxa, Sidney, mas eu não sei se esse é o melhor que eu sei fazer. Tenta. Vai lá, faz. Vai errar na primeira, pode errar na segunda, mas na terceira você acerta. Tenta ser melhor do que você é. Sabe por quê? Os amigos espirituais estão pertinho de você. Reza para ele. Reza porque eles vão te dar orientações. Não se deixe levar pelas orientações que você está recebendo aqui embaixo, porque tem muito
amiguinho tentando te tirar do caminho correto. Porque você não sabe do teu passado. Ainda bem. Porque você está pensando no teu presente para construir o teu futuro. Escolha o que você faz. Se você quiser parar e entregar os pontos, a espiritualidade vai sentir muita pena de você. Mas é uma decisão tua. A única coisa que nós podemos fazer aqui, meu mentor está falando, Sidney, não dá energia para esse pessoal. Faz o melhor que você pode. Então, a partir de agora, que a gente não perder mais tempo, vamos fazer o melhor que a gente possa. Não, vocês.